mente renovada. Eu estou desfrutando um livro do irmão Atmanin e eu peguei aqui alguns destaques desse livro sobre esse assunto, porque é muito importante nós conhecermos esse conteúdo para que nós até mesmo possamos vigiar e não dar brecha para o inimigo nos atacar por meio da mente. A gente cresce ouvindo que mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu nunca vi essa frase estar tão certa quando eu li esse capítulo do livro. Realmente, o inimigo, a parte mais que ele ataca é a mente do ser humano. Quando Eva estava lá no jardim do Éden, e o que foi que o inimigo fez? O inimigo foi conversar com Eva, para que Eva conversasse com ele, e ele foi injetando dúvidas. É assim que Deus disse? Colocando a mente para pensar, para assim, não foi assim que Deus disse, não. E de repente Eva se viu ludibriada, enganada pelo inimigo. A mente realmente é a parte central que os espíritos malignos utilizam para destruir a vida do ser humano ou até mesmo deixá-lo assim enganado e desequilibrado, não ter uma vida como Deus queria. Por isso, nós vamos estudar sobre a importância de ter a mente renovada. Nós precisamos ter uma mente renovada para que nós possamos pensar como Deus quer que pensemos, né? Então, a mente renovada para o cristão é uma mente no seu estado normal. Se a nossa mente, mesmo sendo cristãos, não estiver renovada, certamente ela vai ser alvo de ataque do inimigo. O que é ter uma mente renovada? É ter uma mente que pensa de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Uma mente velha pensa de acordo com o mundo, com o curso deste mundo. Isso é normal, pode fazer. Isso é a mente velha. Uma mente renovada é uma mente que pensa de acordo com a sua nova vida. Quando você recebe o Senhor por meio do batismo, você recebe uma nova vida. E essa nova vida, ela tem uma nova característica. Quais são as características? A aversão ao pecado, você vai se sentir incomodado se você praticar algo, a sua consciência vai ser mais ativada. Então você terá características. É como se, desculpe o exemplo, né? Vamos colocar dois animais diferentes aqui, que têm vidas diferentes. Um porco gosta do quê? Da lama, né? Do chiqueiro. É o estilo de vida dele. Uma ovelha do capim, gosta do pasto. É outro estilo de vida. Imagine agora, se o porco recebesse a vida de ovelha, as características de ovelha, ele iria sair do chiqueiro e iria para o capim, porque ele receberia uma nova vida, né? Então, digamos que nós éramos uma situação antes e gostávamos da lama do pecado, né, dessas coisas, depois recebemos uma nova vida, e essa nova vida gosta de estar em rebanho, né, comendo dos pastos verdejantes, se alimentando. Então, irmãos, juntamente com o Espírito de Deus que habita dentro de nós, e renova o nosso coração, ele nos dá um novo espírito, um novo coração, a nossa mente precisa acompanhar, ser renovada. Mas, infelizmente, muitos cristãos têm o seu coração até mesmo puro, em algumas situações, uma nova vida, mas a mente ainda não foi renovada, está pensando como pensava antes. Então, essa pessoa tem sede de vingança, essa pessoa tem pensamentos impuros, né? Por quê? Porque nós precisamos renovar a nossa mente. Senhor Jesus, o Espírito de Deus dispensa a luz à mente através do Espírito. Ou seja, se a nossa mente estiver em trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. A mente comanda realmente o nosso corpo, né? Por isso que a Bíblia diz, a mente posta no Espírito, vida e paz, dá vida e paz. A mente posta na carne é morte. Então, realmente, como nós cantamos no hino, né? Invocando para a renovação haver. Invocar o nome do Senhor Jesus nos possibilita nós entrarmos na presença de Deus, né? E assim estarmos blindados naquele momento contra um ataque do inimigo. É algo tão simples, mas também muito eficaz. Vem aquele pensamento negativo em sua mente, né? Que você pensa que é seu, mas não é. É o Satanás colocando você, Senhor Jesus, você invoca para que aquele pensamento saia. Volta e meia nós temos pensamentos malignos em nossa mente, se nós não estivermos vigiando. Eu descobri isso lendo esse livro, né? Eu às vezes estou andando de moto
Eu não sei se acontece com os irmãos, de repente vem esse pensamento, eu posso cair ali, eu posso me acidentar ali. Que doidice é essa que vem na minha cabeça? Eu estou andando de carro, pode ter um acidente ali na frente. E eu estava tentando compreender por que vem esses pensamentos, né? Eu refletindo comigo. E eu cheguei à conclusão natural de que seria um sistema de defesa do corpo para que eu prestasse atenção, tivesse vigilância, e se ver o pensamento que eu ia cair lá na frente, eu já vou andar vigilante para não cair. Isso, para tomar cuidado. Eu pensava dessa forma. Eu lendo esse livro aqui agora, ele mostra que se a mente estiver vazia ou passiva, se estiver distraído, o inimigo ele pode injetar muitas situações em sua mente. E se você aceitar, pode acabar acontecendo o que você pensou. Graças a Deus, tudo quando esse pensamento está repreendido, né? Às vezes eu não falo, mas repreendo também no próprio pensamento. Então a mente é o alvo de ataque do inimigo, nós precisamos ter cuidado. 2 Coríntios 10, eu falei, não foi? 10:3. Vamos ver como a nossa mente tem que de fato precisa ser usado, precisa estar ativa. Eu falei qual? 11:3, não foi? Pronto. 11:3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo. O versículo confirmou, né? Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, né? O seu engano, assim também ele corrompa a sua mente e você se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então realmente é na mente que o inimigo ele trabalha, o Satanás trabalha na mente, e aí muitas pessoas ele aprisiona mesmo, né? Então essas pessoas podem ter, de acordo com os psicólogos, uma doença psicológica, mas por trás pode ter uma influência maligna, né? Que é necessário nós rejeitarmos e vigiarmos. Claro, tem a parte psicológica, como é ser humano, né? Todos nós temos essa, às vezes uma proteína, algo assim, que você nasceu com essa carência. Mas em alguns casos, o inimigo ele pode injetar pensamentos que as pessoas acolhem e as pessoas vivem aquilo que o inimigo realmente colocou na cabeça dela. Por isso que nós temos que estar vigilantes, né? E não permitir que essa serpente, que é o inimigo, venha nos enganar. Capítulo 10, versículo 3 a 5 diz assim, de 2 Coríntios mesmo: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então veja só, novamente, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Fortalezas e sofismas são pensamentos, conceitos que o inimigo coloca em nossa mente. Por exemplo, ele pode colocar uma barreira entre mim e Edilane. O inimigo coloca assim: olha, Edilane está falando mal de você, olha, Edilane está te olhando desse jeito. Às vezes não é nada disso que está acontecendo, mas o inimigo vai colocando, e eu aceito aquilo como se fosse verdade. Daqui a pouco eu passo por Edilane na rua e não falo mais com ele. Daqui a pouco eu, quero falar mal dele. O que? São sofismas, né? São realmente enganos do inimigo, fortalezas na mente. Ou até mesmo com respeito à verdade, sofismas, coisas que parecem ser certo, mas não é certo. Uma doutrina que a pessoa acha que é bíblica, mas que contradiz a própria Bíblia, né? E você, não faço isso não. Muitos crentes fazem, mas eu não faço, por exemplo, né? Alguma coisa assim que parece ter o ar de verdade, quando na verdade não é. Você está sendo enganado. Então o que é que nós devemos fazer aqui? Destruir, né? Nós temos as armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, para anular essas sofismas, né? Para anular também a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Como? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cativo é preso, cativeiro, né? Prisão. Levar... Hã? É o de cativar? Não, já é outro sentido aí. Cativo de cativeiro. Levando cativo todo pensamento à obediência. Veja, nossos pensamentos precisam estar presos a quê? A obediência de Cristo. Irmãos, nossa mente é uma máquina ligada 24 horas que não para. Nós sempre, geralmente estamos pensando,
Só que muitas vezes nós pensamos coisas que não é, às vezes, correspondente ao que Deus deseja. E o que é que nós precisamos fazer? Principalmente no momento de oração, nesse momento aqui da palavra. Se eu estou aqui, mas a minha mente está vagueando, é um sério risco, é complicado. Se eu começo a orar, mas daqui a pouco eu estou orando, eu estou pensando em várias coisas, eu não estou concentrado, minha mente está vagueando. O que é que a Bíblia diz? Eu preciso levar cativo esse pensamento, eu preciso prender esses pensamentos a Cristo, a obediência de Cristo. Nós precisamos estar ali de corpo, alma e espírito. Se nós estamos aqui, eu não posso estar aqui falando e ao mesmo tempo pensando lá em casa. Se eu fizer isso também, minha mente está vagueando. O corpo está presente, mas a mente está fora. Então, precisamos levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Isso também eu já estudei até em outras questões seculares, na leitura de um livro, mesmo que não seja bíblico, né? Para você ler e você entender, você precisa estar ali presente, né? Até mesmo você entra na história. Agora, se você ler pensando em várias coisas, você não vai compreender nada. Senhor Jesus. Então, muito mais nas coisas de Deus. Nós precisamos levar os pensamentos à obediência de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Vamos voltar. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, entendimento. Você entende com qual parte do seu corpo? É com a mente, né? Você precisa usar a mente para entender, para compreender as coisas. Então, o inimigo aqui cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, ele vai perder essa noção de distinguir, né? De conseguir entender a palavra de Deus. Por que ele não vai conseguir? Porque o entendimento dele é como se estivesse cego. Se está cego, não enxerga. Então, o inimigo ele trabalha muito na mente. Muitas pessoas hoje estão com o entendimento cego. O entendimento está cego. Você fala, mas eles não aceitam. Porque o inimigo já foi lá na mente dele e já cegou. Então, realmente, nós precisamos ter muito cuidado, né, com a nossa mente, para que mesmo nós sendo cristãos, o inimigo não venha permitir que entre sofismas, fortalezas, cegueira espiritual. Por isso precisamos renovar nossa mente. Romanos 12:2. Se nós de fato desejamos ter uma vida plena, né, nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Alguém pode ler em voz alta? Aleluia, Senhor Jesus. Está vendo, irmãos? E não vos conformeis com este século. Uma pessoa que se conforma com este século é uma pessoa que é levada pelo curso do mundo, pelas tendências, né? Pelas tendências do mundo, o que está em alta, e muitas dessas coisas ofendem a Deus, entristecem o Espírito Santo. Então, o que é que nós precisamos fazer? É renovar a nossa mente. Transformai-vos. Como nós somos transformados? Pela renovação da nossa mente. Para nós termos uma nova forma de pensar. E uma vez que estejamos com a mente renovada, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nós não podemos dar terreno na nossa mente para o inimigo. Isso é muito sério. Uma vez que nós damos terreno, nós perdemos a soberania. Nós temos os nossos órgãos e é para nós dominarmos ele. Mas, você sabe, o inimigo está do lado ali, querendo atacar. E se nós cedermos espaço, ele vai entrar para destruir, né? Destruir vidas, destruir realmente propósitos. Então, nós precisamos ter cuidado. Porque é no órgão do pensamento que nós podemos oferecer território para que o inimigo possa trabalhar.
nesse livro mostra que às vezes o inimigo ele injeta pensamentos tipo profecia. Ah, você vai ficar doente, você vai pegar isso, você vai ter aquilo. E se você aceitar isso, ele vai trabalhar para que mais tarde isso se cumpra. Olha, vai acontecer isso com você, como eu falei no início. Nós não podemos aceitar esses pensamentos malignos que vêm em nossa mente, né? Esses pensamentos malignos. Nós temos que resistir, nós temos que repreender tudo isso. Porque uma mente vazia constitui uma base para o inimigo atuar. Uma mente vazia. E além da mente vazia, tem a mente passiva, né? Uma mente passiva também é muito complicado. O que é uma mente passiva? É uma mente que não tem o domínio próprio. Você desliga a sua mente. Até o irmão cita o exemplo da hipnose, um tal de yoga, de algumas coisas de meditação, que você se desliga completamente, sua mente se torna passiva. E ali ela está aberta para que venham pensamentos. Muitas vezes o inimigo se aproveita, espíritos malignos se aproveitam para injetar os seus pensamentos. Então nós temos que ter cuidado com a mente passiva, né? Senhor Jesus, porque uma vez que tenhamos, é uma porta aberta para o inimigo possuir. Então o que é que eu quero dizer? Que nossa mente ela precisa estar ativa, mas ativa no espírito, né? A mente posta no espírito. Se a mente estiver vazia ou passiva, o inimigo pode realmente se aproveitar para que possa nos comandar, né? Por quê? Porque é da mente que vai gerar os pensamentos e são dos pensamentos que vai executar ações. O cara quer cometer um crime, tudo ele vai planejar na onde? Na mente. Ele vai investigar, ele vai, sei lá, vai cometer um crime, ele vai ver o dia, a hora, o local de trabalho da pessoa, ele está planejando, é tudo na mente, porque ele deu lugar. Uma pessoa que tem algumas doenças também, o inimigo na mente, olha, se joga debaixo desse carro, porque a mente está vazia ou passiva. Então vem um monte de sugestões na mente que não é dele esse pensamento. Nós vimos hoje que o inimigo ele trabalha na mente. E é muito sério isso. Se a nossa mente não estiver em Cristo, não estiver renovada, nós vamos ter uma vida realmente mesquinha, sempre com o vitimismo, se colocando como coitadinhos, como doentes. Por quê? Porque nossa mente não está renovada e não está ativa em Cristo. A mente passiva é complicado. Há uma frase que eu tirei. Quando alguém permite que sua mente mergulhe na passividade, começa a receber pensamentos estranhos. E quando tenta expulsá-los, não tem sucesso. A mente fica igual um motor ligado continuamente, não para mais. São espíritos malignos que trazem esses pensamentos contra a vontade do crente. Rapaz, e aí você vem aquele pensamento, você tenta tirar e ele não sai. Você tenta se distrair e ele não sai. Isso é, de acordo com o irmão Atmani, né, que pode ser a força, a pressão desses espíritos malignos tentando influenciar algo na sua vida, no seu autoestima. Às vezes um pensamento pode fazer você ficar triste, né? Pode fazer você ficar depressivo, entre aspas, depressivo que eu falo não é doença, mas para baixo, cabisbaixo. Coisas às vezes que nem é a realidade, nem aconteceu ou nem vai acontecer, mas na sua cabeça já aconteceu tudo. E você fica triste, você fica imaginando as coisas, se desgastando, né? Então realmente é muito sério isso. A gente precisa vigiar. Eu nessa leitura eu acho que grande parte da gente, da população, sofre muita influência na mente, né? Por essas forças. Mas hoje nós vimos que precisamos resistir. Esses pensamentos não vêm de nós, mas vêm dessas forças estranhas, né? Que quer realmente nos desanimar, né? Quer nos colocar para baixo. Então, irmãos, uma mente passiva permite que o inimigo, às vezes, né? A mente passiva, uma mente que não está na ativa ali no espírito, não está trabalhando. Você permite que o inimigo faça com que você planeje imagens, imaginações que não tem nada a ver com Deus, com a Bíblia, né? Imaginações, coisas às vezes que assustam. Permite que também em sonhos, eu estava lendo hoje, tem sonhos que vêm de Deus, tem sonhos que vêm do maligno e tem sonhos que é da própria natureza humana, da psicologia mesmo, de acordo com o seu estilo de vida, você sonha. O irmão fez uma distinção entre o sonho de Deus e do inimigo. Quando é um sonho de Deus, você fica tranquilo, você tem confiança, você não vai ficar confuso. Deus revela de uma maneira coerente.
Quando é sonhos do inimigo, às vezes a pessoa fica confusa, né? Sonhos, coisas bizarras, coisas enganosas. Então, se a mente não estiver no espírito, né? E se estiver passiva, até no sonho o diabo pode entrar, rapaz. Até no sonho. Isso aí eu lembrei uma vez, rapaz, eu sonhei uma vez que tinha caído de moto, coração acelerando, eu morrendo, rapaz, acordei a 1000, né? Eu até lembrei disso quando eu estava lendo essa passagem, né? Se nós formos dormir com nossa mente passiva, você não faz uma oração verdadeira, você fez aquela oração da boca para fora, né? Orou já mais doido para dormir, você não sentiu a presença, não fez com convicção, mas fez por protocolo. Às vezes você não dorme bem e o inimigo se aproveita da passividade da sua mente, né? Então realmente é muito sério. Sonhos, insônia, esquecimentos, falta de concentração, inatividade, inconstância, né? Obstinação. A mente está passiva, é uma criança ou uma pessoa que não tem vontade própria e você controla ela, faça isso, faça aquilo, vá para ali, vá para a mesma coisa. É uma pessoa que não tem domínio próprio. Então, finalizando aqui, o que o inimigo quer é dominar a mente, porque dominando a mente domina o corpo e a pessoa se torna um escravo do inimigo. Então, hoje nós vimos também que nós temos esse poder de nós destruirmos as sofismas, as fortalezas, a altivez que o inimigo tenta lançar na nossa mente. Então, a partir de hoje, nós já sabemos de onde vem esses pensamentos, né, ruins, sugestões, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você já fica, né, infelizmente isso acontece, mas nós precisamos repreender. Chegou em nossa mente, está repreendido, né, invocar o nome do Senhor Jesus, orar e não aceitar, e nós precisamos exercitar isso, porque se sempre que vier a gente aceitar, como eu falei, essas sugestões, com o tempo pode acontecer, né, pode acontecer essas coisas ruins. Então precisamos invocar o nome do Senhor, né? Vamos invocar? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta reunião. Ó Senhor Jesus, guarda nossa mente em Ti, para que o inimigo não venha possuí-la, ó, nem nos conduzir, porque o nosso dono é o Senhor. Nós rejeitamos a nossa mente, toda sugestão maligna, todo trabalhar de espíritos malignos, caiam por terra em nome de Jesus. Deus, nós queremos estar livres para Te servir no frescor da vida, longe de toda acusação. Ó, traga libertação na vida de cada um dos Teus servos. Senhor Jesus, na força do Teu poder, na força que há no Teu nome, ó, nós cremos em Ti, nós somos realmente libertos, somos pessoas livres, que andamos em novidade de vida. Ajude cada pessoa que está presente, seja com a vida do Edilânio, que ele possa exercitar, ao invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, guarde a vida dele, guarde a vida da Nazaré, guarde a vida aqui da Jamile, guarde a vida do Zé Luiz, da Jaciane, da Fernanda, dos seus filhos, Senhor, a vida da Amanda, da Ana Maria, da Clemilda, da minha pessoa, todos nós que estamos aqui, dos irmãos que não puderam vir, guarda a nossa mente, Senhor, para que ela esteja em Ti, e nós não venhamos exercitar pensamentos malignos, mas venhamos conhecer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, amém.